Meus irmãos, a paz do Senhor, que maravilha nós podemos nos reunirmos mais esse dia, estarmos aqui para poder realizarmos mais este culto com a mesma finalidade que sempre estamos dizendo, o culto de adoração, de louvor e de gratidão a esse Deus que tem cuidado de cada um de nós. Vamos nesse exato momento já iniciar esse culto com a oração, pedindo a Ele que venha falar e fazer grandes coisas em nossas vidas também aqui hoje. Todos os dias são dias especiais, pois Deus nos deu a oportunidade de adorar, de louvar e de sermos gratos a Ele. Senhor, neste momento quero ser grato a Ti por essa oportunidade e peço ao Senhor, meu Deus, que venha falar, realizar grandes coisas em nossa vida. Aqui hoje nós, a Tua igreja reunida está para esse grande objetivo, para adorar, para louvar e para ser grato ao Senhor. Por isso, meu Deus, neste momento, eu peço ao Senhor misericórdia, eu peço ao Senhor compaixão, que venha falar e fazer grandes coisas em nossa vida, também aqui nessa noite. No nome de Jesus, dedicamos este culto ao Senhor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, quero dizer a você que esses momentos em que nós estamos vivendo, nós não podemos perder a característica de crente, nós não podemos perder a característica de um servo do Senhor, nós não podemos perder a característica de um povo pentecostal, nós não podemos perder a característica de um povo que adora, que louva e que é também grato. Por isso que ao longo desse período, já há quase 80 dias, nós aqui estamos reunidos, todo o campo, para realizarmos um culto único e exclusivamente para Deus. Todos os dias temos feito e usado esse mecanismo para adorarmos, louvarmos e sermos gratos a Deus. Tenho convicção que ao longo desse tempo, ao longo desses dias, Deus curou, Deus salvou, Deus libertou, Deus operou maravilhosamente na vida de muitas pessoas estão retornando e voltando para os caminhos do Senhor Jesus, outros estão aceitando Jesus, outras pessoas estão sendo curadas e libertas, pois Jesus tem poder para isso. Não foi a pandemia, não foi a adversidade que impediu a igreja de prevalecer. Como o próprio Jesus diz em Mateus 16:18, que as portas dos infernos não prevalecem contra a minha igreja. Então não foi nesse exato momento em que nós estamos lacrados, a igreja está lacrada, não há funcionamento, mas nós não deixamos de adorar a Deus. O culto, na verdade, tem sido realizado com o mesmo objetivo, com o mesmo fim, com o mesmo sentimento de adoração, de louvor e de gratidão. Se você está assim fazendo, Deus está falando com você. Eu tenho certeza que ao longo desse tempo, ao longo desses dias em que você não está indo ao templo, mas você está indo ao culto, porque o culto está indo até você, mas você está indo ao culto com o coração aberto, com a alma aberta, e Deus tem falado profundamente com você. Portanto, vamos seguir em fé, vamos seguir em unidade. Quero pedir aos irmãos, a todos os membros de nossa igreja, todo o nosso campo, para que nós, nesse exato momento, nós não sabemos ainda por quanto tempo se estenderá esse momento em que estamos isolados, não sabemos quanto tempo isso ainda continuará. Sabemos de uma coisa, que a fé nós não vamos perder, a comunhão nós não vamos perder, a nossa determinação nós não vamos perder, nós vamos continuar unidos, firmes na presença do Senhor. Quero pedir a você, para nós intensificarmos a nossa oração, intensificarmos nosso jejum, intensificarmos nossa vida espiritual para com o Senhor, para que assim, ao terminarmos esse momento de isolamento, possamos retornar às atividades, não em uma forma normal, mas sim de forma sobrenatural, porque esse momento que estamos vivendo isoladamente é momento de nós aprendermos mais da palavra de Deus, de ler mais Bíblia, de orarmos mais, de buscarmos mais e de nos conscientizar, pois afinal de contas, Jesus está chegando para poder buscar a tua igreja. Nós precisamos de estar preparados para este momento, e este momento que estamos vivendo, Jesus está falando com cada um de nós e nos ensinando verdades e grandes verdades e confrontando com cada um de nós a tua preciosa palavra. Por isso, meus irmãos, eu faço aqui apelo para nós orarmos mais, jejuarmos mais, unirmos mais ainda
voltarmos mais nossa vida para o Senhor. E ainda te digo, a fidelidade com Deus é o nosso marco. E a fidelidade com o ministério, com a sua igreja, é o que vai fazer com que eu e você continuamos servindo a Ele em espírito e verdade. Fiel a Deus, fiel de forma vertical e fiel de forma horizontal. E isso, na verdade, Deus se agrada. Porque quando nós respeitamos e quando nós valorizamos, Deus age em favor de nossa vida. Pois bem, queria fazer esse pedido a você e também te conscientizar a importância do culto que está sendo realizado aqui todos os dias. Reúne com a tua família e vamos adorar a Deus. Vamos nesse momento com a participação da nossa igreja ali do Leonardo, que é pastoreada pelo evangelista Jorge Chaves, com todos os nossos irmãos ali do Leonardo, claro que somente a live, somente eles, somente alguns irmãos, seguindo exatamente os decretos municipais, com todas as ordenanças, com todos os procedimentos legais e nos prevenindo de toda e qualquer questões. Então vamos ouvir então ali a nossa congregação do Leonardo participando. Eu já volto com você. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Uma satisfação enorme hoje nós estarmos participando deste culto. Eu quero convidar você que hoje parou para poder estar cultuando a Deus juntamente conosco. Nós estaremos fazendo uma oração, onde você estiver, nós estaremos fazendo uma oração, agradecendo a Deus, pedindo a Deus que Deus possa estar nos orientando em tudo, nos dirigindo neste culto ao qual está se iniciando nesse exato momento. Onde você está, feche seus olhos, nós estaremos orando, agradecendo a Deus por este dia e também pedindo a Deus para que Deus possa estar falando aos nossos corações durante este culto no nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Senhor meu Deus, neste momento nós estamos iniciando, Senhor, mais um culto, a qual nós iremos adorar o Teu santo e poderoso nome. Senhor meu Deus, nós pedimos, Senhor, a Tua direção e que o Senhor possa, Senhor, estar falando conosco através dos louvores, através da Tua palavra. Senhor meu Deus, onde estiver alguém sintonizado, alguém participando deste culto, que o Senhor possa, Senhor, estar tocando no coração, na alma, Senhor meu Deus, de acordo com a necessidade de cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estaremos neste momento ouvindo o nosso grupo de louvor, Banda Atos, aqui da congregação do bairro Leonardo, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, né? Vamos louvar o hino da 545, os irmãos podem nos acompanhar, em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar.
Graças a Deus, Deus abençoe os nossos irmãos, todos ali do Leonardo, Ana Carrara, a Aimee Farage, todos os nossos irmãos que congregam ali na nossa igreja do bairro Leonardo. Deus abençoe a todos os irmãos, as irmãs, os jovens, a nossa banda aí, todos os irmãos, criança, que Jesus continue guardando e conduzindo cada um de vocês. Um forte abraço. A saudade é imensa, mas dentro em breve nós nos veremos e estaremos juntos adorando a Deus. Bem, meus irmãos, vamos seguindo aqui adorando, vamos seguindo aqui glorificando. Quero dizer a você que aí na sua casa você pode dizer glória a Deus e aleluia. É culto, irmão, você está no culto. Você está com a sua Bíblia na mão? Você está no culto. Você está com o coração aberto? Você está no culto. Você está com os olhos abertos? Você está no culto para adorar a Deus. Então vamos adorar o Senhor. Com o ministério de louvor, eu já volto aqui com você. Onde está aquele brilho dos teus olhos? Seu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do seu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Deus ainda não te esqueceu. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do seu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Graças a Deus, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo o sempre. Digno de louvor e de adoração é sempre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, quero dizer a você que esses dias, esse momento, mais uma vez aqui, até fazendo reprise, é um momento muito especial de nós, a igreja, fazer a diferença. Nós somos a igreja. É momento de nós, a igreja, fazermos a diferença. Em que sentido? Diferença na oração, diferença na comunhão, diferença em ler Bíblia, estudar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. Nós não estamos tendo possibilidade de ir em casa, de ir às ruas. Não, mas você tem a tecnologia que pode fazer isso. Usa isso para você evangelizar e pregar a palavra de Deus para milhares de pessoas.
Envie esses links do culto que você está recebendo para outras pessoas. E além do mais, vamos nós estar participando dos comentários dos canais da igreja, tanto no Facebook, tanto também no YouTube. Comente lá e vamos adorar a Deus. Vamos nesse momento então para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Vamos seguindo também esta semana falando dos milagres de Jesus, que foram inumeráveis, mas os que estão relatados na Bíblia dá para se contar e dá para saber. Mas não vamos falar aqui hoje de mais um milagre que Jesus realiza. Nesse caso aqui, nós vamos relatar 2 milagres, mas um especificamente, já até falei, mas um aqui hoje, não vamos falar de outro hoje, mas aqui está incluso esses 2 milagres. Vamos lá, Mateus capítulo de número 9, e nós vamos ler a partir do versículo 18, Mateus 9, a partir do versículo 18, eu vou soltar alguns versículos, mas eu vou te informar qual que vamos ler, tá bem? Versículo 18, enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus então levantou-se, seguiu com ele, e seus discípulos o acompanharam. De repente, uma mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto, pois dizia essa mulher consigo mesmo: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Então Jesus voltou-se assim e viu a mulher e lhe disse: anima-te grandemente, filha, tua fé te salvou. Desde aquele momento a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço e ordenou: retirai-vos daqui, esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Vamos orar. Deus, nós te adoramos nesse momento por esta oportunidade de aqui hoje estarmos reunidos mais neste culto para expressar a nossa palavra de gratidão, de adoração, de louvor, em que o Senhor merece tudo aquilo que nós aqui realizarmos. E nesse momento, meu Deus, aqui a igreja está reunida para esse fim, para louvar o Senhor e ser grato a Ti por tudo. Portanto, pedimos também ao Senhor entendimento na leitura que aqui acabamos de falar. O Senhor já ministrou em meu coração aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. E agora, Senhor, ministre ao coração dos Teus filhos. Fala profundamente a todas as ovelhas e ensina-nos verdades. Eis-me aqui, eu dependo de Ti, necessito do Senhor. Fala e faz do Teu jeito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Meus irmãos, da mulher do fluxo de sangue, já teve um dia desse daí, o que eu já falei. Mas aqui hoje até vai dar mais alguma coisinha para a gente falar sobre ela. Mas o que nós queremos aqui hoje falar é do milagre da ressurreição da menina desse príncipe, ou desse chefe da sinagoga, ou desse dirigente da sinagoga. A funcionalidade dele, na verdade, a Bíblia não relata com tanta precisão. Poderia ser o dirigente da sinagoga, poderia ser o responsável da sinagoga. A sinagoga seria como uma igreja, o local onde se realizava o culto judaico. Então ele poderia ser uma pessoa responsável desta igreja, né? Vamos falar igreja para a gente entender, ok? Então esse homem era religioso. Primeiro ponto, ele era religioso. A sua religiosidade estava pautada e voltada nas leis de Moisés. Aquilo que Moisés ensinou, aquilo que Moisés escreveu, então ele vivia pautado nisso. Mas num dado momento, entrou uma adversidade na casa dele. A filha dele veio até a falecer. E nesse momento dessa dor, dessa perda,
ele imediatamente viu que só Jesus poderia mudar essa história dele. O que ele faz? Ele corre para os pés de Jesus. Eu quero aqui, com essa ação dele, destacar para você o lado religioso. Ele era religioso, conhecedor da lei, entendedor da lei, cumpria com seus requisitos dentro lá da sinagoga, conduzia, dirigia, enfim, ele era um religioso. Mas aquilo que ele sabia, ou aquilo que ele tinha, não era suficiente para poder mudar a história da casa dele ou da família dele. O que ele entende? Ele vai imediatamente para os pés do Senhor Jesus. Ele compreende que o lado religioso dele não era o suficiente. Então ele vai para os pés do Senhor Jesus. E diz a Bíblia que ele prostrou, ajoelhou, colocou-se, curvou aos pés de Jesus. Então aqui eu vou falar de 7 pontos que eu encontrei, tem muito mais aqui, mas que eu encontrei, que eu quero descrever isso para você. 7 pontos ou 7 atitudes que este homem nos ensina, 7 características que esse homem nos ensina, 7 virtudes que este homem nos ensina. Primeira virtude, então vou usar a palavra virtude para ser mais comum para a gente entender. Primeira virtude que nós encontramos neste homem, ele larga o lado religioso e se prostra aos pés de Jesus. Primeira coisa, ele se torna um verdadeiro adorador. Não sei se depois ele continuou crente, não sei se depois ele serviu o Senhor Jesus. Não é essa a questão, não é depois. Eu estou falando agora, do momento, tá? O depois é outro momento de mensagem, é outra mensagem. É agora do que estou ministrando. Primeira virtude dele é ele dizer o seguinte, que a minha religião nada faz, mas que Jesus sim faz. Ele vai para os pés de Jesus. Ele corre para os pés de Jesus. Ele ajoelha nos pés de Jesus. Então, a primeira virtude dele é exatamente isso, abandonar o que ele tem, o que ele acha, o que ele pensa e corre para os pés de Jesus. Então, se você precisa, se você quer um milagre, primeira coisa que você tem que colocar no seu coração, na sua visão, na sua mente, primeira virtude que você tem é você reconhecer que você não pode fazer, que você não é capaz de fazer, que a sua religião não é capaz de fazer, mas que Jesus sim é capaz de fazer. Então você vai direto para os pés dele. Este homem demonstra, ainda que ele era religioso, ainda que ele tinha uma certa função, ainda que era muito bem conhecido pela sociedade, ele não olha pela sua posição, ele olha para a sua necessidade. Algumas das vezes as pessoas têm até o desejo de estar nos pés de Jesus, mas quando eles olham para a sua posição, não permitem, nem querem, nem aceitam a Jesus como seu Salvador e nem se prostra aos pés de Jesus, porque a posição dele fala mais alta, a posição dele domina ele, a posição dele domina ela. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, não deixa a sua posição, não deixa o que você acha, o que você pensa te impedir de prostrar-se aos pés de Jesus, de impedir de você adorar a Jesus. Repito mais uma vez, talvez vontade você até tem, mas a sua posição não deixa. Você olha a sua posição e começa a pensar o que vão falar, o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão falar de mim. Será que vão continuar meus amigos? Deixa eu te dizer mais uma vez, este homem não olhou pela posição dele, este homem olhou para a necessidade dele. Se você tem, você pode ter posições, mas você também tem necessidades. Você precisa deixar que a sua necessidade fala mais alto, nesse sentido aqui, para que você corra para os pés de Jesus, para que nesse exato momento, quando você adorar, você vai ter a atenção de Jesus. Primeira virtude desse homem foi exatamente estar aos pés de Jesus. Segunda virtude desse homem, ele pede. Ele chega aos pés de Jesus, diante dele, e rogou. Ele pediu e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Então, segunda virtude que quero destacar aqui é pedir. E ele pediu baseado e norteado em uma fé, porque aqui ele mesmo está dizendo: vem, impõe as mãos sobre a minha menina e ela viverá. Então ele pediu
e é um pedido totalmente elaborado dentro da fé. Não peça por pedir, não peça por bel prazer, mas peça por fé, acreditando no que Jesus pode fazer por você, acreditando que Jesus pode realizar por você. Você precisa acreditar nisso. Então, algumas das vezes você pede, mas não acredita. Mas este homem aqui não, ele já pediu, já acreditando. Ele já pediu tendo fé. Olha que virtude. Ele abandona a posição e ele chega aos pés de Jesus, adora. E quando ele adora, primeiro ele adora, para depois ele pedir. Uma outra coisa, que é, como eu falei, né, são tantas coisas que tem nesse texto aqui que não dá para falar de todas, né? Eu marquei 7, e essa que eu vou falar agora eu nem tinha pensado nela. Primeira coisa, quando você chega diante de Jesus, você não chega pedindo, você chega adorando. Você não chega pedindo para as suas necessidades, você chega adorando, porque o que você precisa primeiro é para a tua alma. Então este homem, primeira coisa que ele fez é descer da sua posição, ele adorou e ele pediu baseado em uma fé. A fé estava viva dentro do coração dele. A posição não apagou a fé do coração dele. O que os outros iriam pensar não arrancou a fé que estava no coração dele. Não arrancou. Então, nesse dia de hoje, nesse exato momento, você tem até fé, mas não deixe a posição falar mais alto do que a sua necessidade. Vai para os pés do Senhor, adore, depois peça com fé, acreditando, porque este homem aqui, ele acredita, tanto é, repito mais uma vez, e minha filha acaba de morrer, mas vem. Ele informa a Jesus que tinha morrido, mas ele fala para Jesus, mas vem, porque eu creio, ele estava dizendo isso, eu creio que se eu for lá impor as mãos sobre ela, impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Ele estava dizendo, eu creio que quando o Senhor lá chegar e pegar ela, pôr as mãos nela, ela viverá. Então, a segunda característica, a segunda virtude aqui que eu quero destacar para você, é que ele pediu, baseado em uma fé. Primeira virtude, ele adorou, desceu da sua posição e ouviu a sua necessidade. Segundo, ele pediu, e não pediu por pedir, ele pediu baseado em uma fé, acreditando que Jesus poderia fazer. Terceira virtude, quando ele prostra, ele ajoelha, ele pede e ele tem fé. Depois disso, sabe o que ele faz? Ele leva. Versículo 19, Jesus então levantou-se e seguiu com ele, e seus discípulos o acompanharam. O que acontece? Ele pediu, ele adorou, ele pediu, ele acreditou, moveu Jesus. Agora ele pega e leva Jesus para a casa dele. Aleluia. Ele leva Jesus para a casa dele. Ele estava em determinado local. Naquele local ele abre o teu coração. Mas quando ele abre o teu coração, ele fala o seguinte, agora vamos então. Jesus levantou e o seguiu. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você adora, quando você pede, quando você tem fé, você vai fazer Jesus levantar e ir até a sua casa. Você vai fazer Jesus levantar e ir até a sua casa. Vou repetir as duas primeiras virtudes. Adorar, largar a posição e adorar. Pedir, baseado em fé, Jesus vai levantar e vai até a sua casa. E eu creio que nesse exato momento Jesus está aí na sua casa. Eu creio que nesse exato momento Jesus está falando com você. Então, saia da sua posição, veja a sua necessidade, peça com fé e convida Jesus para ir até a tua casa. E a casa é você, pessoa, não é a casa de 4 paredes não, pessoa é você. Convida, porque quando Jesus entra, o milagre acontece. Terceira virtude que nós vamos encontrar nesse homem, que agora entra aqui nessa história, uma mulher. Jesus acompanha ele, Jesus segue ele, e no caminho aparece uma mulher necessitando também de um milagre. Olha, estava aqui um pai, talvez chorando, desesperado, preocupado, mas no entanto, estava tranquilo, porque Jesus estava indo até a casa dele. Então, um dado momento preocupado, mas o outro dado momento tranquilo, porque Jesus estava ali na casa dele.
Um dado momento estava chorando porque havia perdido a filha, mas um dado momento ele estava acreditando que a filha iria ressuscitar. Mas no percurso até a casa dele, eles depararam com um imprevisto. Não estava isso no roteiro, vamos falar assim para a gente entender? Não estava isso no roteiro, não estava isso no GPS para nós entender. No determinado momento da caminhada, aconteceu um imprevisto. Apareceu nessa história agora uma mulher que há 12 anos, fluxo de sangue, perdendo sangue, e ela imediatamente não perdeu a oportunidade, ela entra na história. Ei, não perca a oportunidade, entra na história. Qual é a história? De você ser restaurado, de ser curado, de ser mudado, de Jesus realizar o teu milagre. Imediatamente ela percebeu que Jesus estava ali e ela não perdeu tempo, foi lá e tocou em Jesus. E irmão, quando tem fé, para tudo. Ei, repito de novo, hein? Quando existe fé, para tudo. Teve fé na mulher, teve fé no homem, Jesus seguiu o homem. Teve fé na mulher, Jesus parou. Oh, aleluia! A mulher teve fé, Jesus parou. Por causa de quê? Por causa da fé. Jesus estava indo por causa da fé do pai. Jesus parou por causa da fé da mulher. Olha o que é a fé. Aconteceu imprevisto. Mas a terceira virtude aqui é que este pai não entra em desespero no sentido de dizer, peraí, ei, ô dona, eu cheguei primeiro, ô dona, minha filha morreu, você não morreu ainda não, ô dona, para de comandar o mestre, eu estou levando ele para minha casa. Este homem, esse pai, ele não tem um sentimento egoísta, ele não tem um sentimento de precipitação, não, ele aguarda o milagre dele chegar na casa dele. O imprevisto aconteceu, que quando tem fé, irmão, para tudo. E a mulher teve fé, Jesus parou para dar atenção a ela e curar ela. Mas a grande questão, que a outra virtude deste homem, é que ele não era egoísta. Ele ficou esperando Jesus conversar com a mulher, Jesus falar com a mulher falar com Jesus, Jesus curar a mulher. Ele ficou esperando. Irmão, no contexto comum, no desespero, você poderia pegar na mão de Jesus e falar, não, peraí, mestre, eu cheguei primeiro. Ei, essa mulher aí chegou depois. Ela tá furando fila. Irmão, para Deus não existe fila. Tem gente que acha que é isso. Tem fila. Para Deus não existe fila, irmão. Para Deus necessita de fé. Se tiver fé, para tudo. E não se preocupa lá não, que ele resolve lá também. Ele não vai chegar atrasado, não vai chegar adiantado, ele vai resolver também. A grande virtude deste homem aqui é que ele não era egoísta, ele esperou. Ele aguardou Jesus resolver o problema dela, ele aguardou Jesus curar ela, ele aguardou Jesus falar com ela, ele aguardou Jesus transmitir uma palavra de vitória para ele aguardou. Não está relatado aqui na Bíblia, mas ele aguardou. Então vou usar essa figura. Não era egoísta. Irmãos, quanto de nós muitas das vezes queremos só para nós. Irmão, queremos só para nós. E esquecemos de outros que estão também necessitando talvez de coisas maiores do que as nossas. Este homem aqui, esse príncipe da sinagoga, nos dá uma lição de crente. Saber esperar, é essa virtude. Não era egoísta. Ele soube esperar, e ainda quero mais uma vez pautar nisso, irmãos. Estava com a filha morta dentro de casa, o desespero talvez estava no coração como um pai, mas quando ele prostrou, quando ele ajoelhou, quando ele pediu, quando ele acreditou, e quando Jesus seguiu ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo que o milagre iria acontecer na casa dele. Então fica tranquilo que o milagre também chegará na tua casa. A terceira virtude aqui é que este homem não era egoísta, ele soube esperar. A quinta, né? A primeira ele adorou, a segunda ele pediu, a terceira ele levou, a quarta ele não é egoísta, a quinta ele sabe esperar, ele aguarda o tempo, o momento correto, para que assim Jesus possa ir até a casa dele. Então, irmãos,
Não seja egoísta e saiba esperar, porque o milagre que Jesus vai fazer, ele faz no tempo dele, do jeito dele e da vontade dele. Glórias a Jesus. Bem, já falamos de 5 virtudes deste homem, que ele, como um pai que havia perdido a sua filha, estava querendo que Jesus fosse à casa dele e ele estava levando. Quando ali chegam, como aqui a Bíblia relata, né? Quando ali chegam, a Bíblia relata de que havia ali várias pessoas já tendo um momento do funeral, ou um momento em que estava ali junto com a família, para prestar sua solidariedade. E naqueles dias havia um costume de se pagar alguém para chorar, alguém para ir lá, para lamentar. Tinha esse costume lá na época. Então tinha bastante gente lá para lamentar com eles. Chega Jesus, irmãos, e Jesus fala uma palavra que o próprio Pai já havia falado. Aí que está a outra virtude, que o próprio Pai já havia falado. Vamos lá, no versículo de número 18, ele diz: ajoelhando-se diante dele, rogou: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. A palavra não era de Jesus, era dele. Quando ele chega com Jesus, todo mundo lá estava chorando, e Jesus fala a palavra que o próprio Pai falou: não está morta, ela está dormindo. Não está morta, ela está dormindo. Aí diz a Bíblia que as pessoas zombaram de Jesus, não acreditaram, talvez até do próprio Pai também estava zombando dele, da posição dele, mas naquele exato momento Jesus repetiu o que o Pai havia dito lá no versículo 18: vem, coloca as mãos sobre a minha filha e ela viverá. E Jesus chega dizendo exatamente essa palavra: eu estou aqui. Ela não morreu, ela está dormindo. Quando o Pai fala lá que impõe as mãos, irmãos, é como despertar uma pessoa do sono, e Jesus repete esta fala do próprio Pai, que estava com fé, acreditando que a morte para Jesus é como despertar alguém no sono. Tanto é que ele fala lá no versículo 18 que Jesus, impondo as mãos, ela viverá. Só impor as mãos ela viverá. É como acordar alguém no sono. Então Jesus chega repetindo a fala do próprio Pai. Será que você tem essa virtude? Será que você pode determinar já coisa para você? Ou você é daquele que só tem uma palavra de pessimismo? Não tem jeito, não pode, não há possibilidade. Este daqui não. Ele já acreditou, ele já determinou, vai viver. Jesus vai chegar e vai viver. Glória a Deus. Graças a Deus. Aqui nesse exato momento, entra a história, entra Jesus nesse momento para curar, mas só que Jesus está baseado na fé dele, no pedido dele e na fala dele. Jesus está baseado na atitude dele, porque adorou. Jesus está baseado no pedido dele, e Jesus está baseado na fé dele, e Jesus está baseado naquilo que ele falou. Irmãos, Jesus agiu segundo o que ele mesmo falou. Se você tiver fé e se você pronunciar, Deus há de fazer por você. Da forma que ele falou, aconteceu. Você tinha parado para prestar atenção nisso? Da forma que o pai da menina falou, Jesus fez. Vem, põe as mãos e ela viverá. O povo zombou, porque para aqueles que estavam lá no momento do velório, estavam velando a menina morta, para eles não tinha jeito, mas chegou a vida, porque o próprio pai havia com fé determinado que a menina não permaneceria morta, mas sim seria ressuscitada, pois assim ele mesmo falou com Jesus. Então naquele exato momento, meus irmãos, entrou a vida, entrou Jesus, e Jesus tirou todo mundo dali. Por que Jesus tirou todo mundo dali?
porque todo mundo que estava ali estava para chorar um morto. E a morte na presença de Jesus não é morte, é um sono. É como um sono. A menina estava dormindo? Não, estava morta. Mas só estou falando na escala de comparação. É como eu chegar e acordar alguém, tocar em alguém, levanta. É a mesma coisa para Deus. O morto para Deus, ele chega e fala, ó, levanta, acorda, sai daí. É a mesma coisa, irmão. Para Deus é a mesma coisa. Aí Jesus chegou e colocou todo mundo para fora. Vocês estão velando o morto. Eu estou aqui não para velar morto. Eu estou aqui para despertar alguém do sono. Então, todo mundo para fora. Todos vocês estão aqui porque vocês acreditam que vão enterrar. Então, vão para fora. Eu não, eu vou ressuscitar. Todos vocês estão aqui porque estão alguns recebendo alguma coisa para poder fazer esse velório, para poder fazer esses cânticos, porque tinha até alguns cânticos. Nesse exato momento, não, estou todo mundo para fora, porque vocês estão aqui perto, para vocês ela é morta, então vocês lá fora. Quando Jesus pede para o pessoal ir para fora, Jesus tira a incredulidade que estava dentro daquele local, para que entre a fé. Aleluia, oh glória! Jesus tira a incredulidade para entrar a fé. Eu vou repetir de novo isso, irmão. É glorioso isso. Jesus tira a incredulidade para entrar a fé. Aleluia. Acho que eu deveria repetir isso constantemente. Tirou todo mundo que não acreditava e entrou somente o que acreditava, o Pai do mundo. Vamos lá. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu o flautista, fúnebres e a multidão, alvoroço, ordenou: retirai-vos daqui, esta menina não está morta, mas adormecida, e todos zombaram dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Aleluia, glórias a Jesus. Eu quero dizer aqui para você nesse exato momento, lá no versículo 18, o Pai disse que se Jesus tocasse. Cá no versículo 25, Jesus toca, pega da mão. Sabe por que Jesus pega na mão, irmão? É como você pegar alguém que está adormecido, meio adormecido, e tem que ser conduzido. Então Jesus pega na mão, levanta, vamos andar. Jesus pega na mão exatamente para fazer andar, vamos andar. Vamos levantar? Isso é sono para Jesus. A morte é como um sono. Deixa eu dizer para você, aqui a Bíblia relata que entrou a fé. Aquilo que o Pai havia dito, Jesus assim o fez. Então, para mim dizer para você, ou não a Bíblia, né? A Bíblia está informando para mim e para você, o milagre vai acontecer segundo aquilo que eu acreditar, ou aquilo que eu falar. Se eu falar que é impossível, vai ser impossível para sempre. Nunca vai acontecer nada. Se eu não acreditar, nunca vai acontecer nada. Se eu ser pessimista, nunca vai acontecer nada. Então eu tenho que acreditar, irmão. Fé é acreditar na coisa que não se vê, mas que ela já está acontecendo. Você tem que acreditar nisso. Olha, só para nós repetirmos. Ele adorou, primeira virtude. Ele pediu, segunda virtude. Ele levou Jesus para sua casa, terceira virtude. Ele não era egoísta, quarta virtude. Ele soube esperar, quinta virtude. Ele soube esperar, irmão, saiba esperar. Quando ele chega na casa dele, ele segue a direção que Jesus dá. Porque até aquele exato momento quem estava dando direção era ele, né? Ele que estava levando, ele que estava pedindo. Mas quando chegou na casa, irmão, mudou. Olha a outra virtude. Ele deixa Jesus dar a direção. Quando Jesus chega na casa, você tem que deixar Jesus dar a direção para arrancar a incredulidade, para que a fé venha entrar. Então, ele deixou Jesus arrancar a incredulidade. E sétimo, ele deixou Jesus entrar na intimidade. Aleluia, aleluia. Ele deixou Jesus entrar na intimidade. Ou seja, lá onde estava, lá dentro, lá no íntimo,
e lá pegou na mão e a menina levantou, conforme o pai havia dito lá no versículo 18. Então, para nós repetir, para nós gravarmos e ir embora, você pode voltar esse vídeo e ouvir várias vezes, mas é bom para nós repetirmos. Primeira virtude, ele adorou. Segunda virtude, ele pediu. Terceira virtude, ele leva a Jesus. Quarta virtude, ele não é egoísta. Quinta virtude, ele sabe esperar. Aleluia. Sexta virtude, ele deixa Jesus direcionar a casa dele, colocar ordem na casa dele. Ele deixa Jesus fazer isso. Sétima virtude, ele deixa Jesus entrar na intimidade, lá dentro da casa. Quando isso acontece, o milagre vai surgir na sua vida. Então deixa Jesus fazer isso tudo por você. Deixa Jesus realizar isso tudo por você. Tenha essas virtudes e o milagre acontecerá na tua vida. Tenha essas virtudes. Eu disse aqui 7, são várias outras, mas tenha essas para que o milagre ocorra na sua vida. Aquilo que está morto para Jesus é um sono, ele vai despertar. Aquilo que é impossível para você, para ele não existe nada impossível para Deus. Ele é poderoso para poder mudar toda a história, reverter todo o quadro. Por isso, nesse dia, nesse exato momento, vamos seguir a direção do que Deus está nos dando aqui hoje através desta palavra. Vamos adorar, vamos pedir, vamos levar Jesus para nossa casa, vamos saber esperar, não vamos ser egoístas, vamos deixar Jesus dar direção, vamos deixar Jesus estar na intimidade da tua vida. Deixa Jesus estar na intimidade da tua vida e ele vai mudar totalmente a tua casa e a tua vida. Deus vai ressuscitar aquilo que está morto. Deus vai abrir portas que está fechada. Deus vai restaurar o que você perdeu. Aleluia. Estou profetizando para você aqui hoje, para que assim você possa de fato sair da posição e escutar a sua necessidade. E a sua necessidade é perdão dos pecados, para que você possa adquirir a salvação eterna que só Jesus pode te dar. Quero te convidar nessa noite a aceitar a Jesus como Salvador. Abra o teu coração e deixa Jesus entrar agora aí. Desça da sua posição e ouça a sua necessidade. Adore e peça misericórdia ao Senhor. Volte-se para os caminhos do Senhor, porque Ele tem vida eterna para te dar, vida eterna para te conceder, e Ele vai te dar paz e paz eterna também para você. Você ainda que tem problemas na área física, saúde, Jesus é poderoso para curar, como esse homem que fez, com a sua filha. Creia, peça, mas primeiro adora, depois vai pedir e Deus vai te ouvir. Você tem algo que você não consegue realizar, Jesus tem poder para realizar para você aqui hoje, e eu profetizo isso na sua vida. Tome posse do teu milagre em nome de Jesus. Vou orar por você nesse momento, para o teu milagre acontecer, para você receber perdão dos seus pecados e Jesus continuar cuidando e amparando cada um de nós. Meu Deus, neste momento eu venho te adorar, eu venho te glorificar e venho clamar o Senhor, tenha de misericórdia destas vidas. Estes que estão aceitando a Ti como Salvador, dê perdão dos pecados. Estes que estão, meu Deus, voltando aos Teus caminhos, dê eles a qualidade de filho. Esses, meu Deus, que estão enfermos, cura. Os que estão com a porta fechada, abre a porta, liberta, Senhor, hoje. Realiza um milagre para aqueles que estão, Senhor, ouvindo a sua necessidade, saindo de sua posição. Meu Deus, eu te peço nesse exato momento que não venha a ter uma vida religiosa, mas sim que venha a ter uma vida de comunhão com o Senhor. E as virtudes que nós aprendemos aqui, possamos colocar isso em prática, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis juntos. Amém. A paz do Senhor, igreja. Deus nos abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.